Na aula de hoje, a gente vai colocar em prática aquela questão de elementos orientados arbitrariamente no plano. Tá? Então, com isso, a gente vai conseguir modelar qualquer pórtico plano que a gente deseja. Tá? Então, na aula de hoje, a gente consegue finalmente aí, resolver pórticos de 2 até 2.000, 200.000 barras. Não vai ter nenhuma limitação, a não ser o tempo computacional. Beleza? Então vamos fazer isso. Começar relembrando quais foram as diferenças que a gente tem no problema ou num dos nossos elementos. Por exemplo, esse elemento número 1 aqui desse pórtico está orientado na vertical. Quando isso acontece, o nosso sistema, procedimento de solução fica um pouquinho diferente. Tem alguma coisa a mais que a gente vai ter que fazer. Então, começaria calculando a matriz de rigidez e o vetor de forças equivalentes do elemento no sistema local, que é aquele que a gente já vinha calculando até a aula retrasada. Tá? Como a gente, para os elementos que não estão orientados no horizontal, ou seja, qualquer coisa que não seja no horizontal, a gente tem que transformar, passar as coordenadas do elemento para a estrutura. Tá? Então, isso significa que a gente vai ter que calcular a matriz de rigidez do elemento no sistema global, ou no sistema da estrutura. Basicamente, para fazer esse cálculo, basta a gente executar essa multiplicação, onde nós temos a matriz de rigidez do elemento no sistema local, que é aquela classe que a gente já trabalhou, e essas duas multiplicações pela matriz de transformação. A única coisa que a gente precisa para calcular a matriz de transformação é o ângulo beta, que é a orientação do elemento no espaço. Beleza? Então, o cálculo em si da matriz T é bem trivial, é a multiplicação. Se for fazer à mão é bem demorada, se for fazer no computador ou calculadora é automático. Tá? E só não esquecer que o nosso vetor de forças equivalentes, também para esses elementos que não estão na horizontal, precisa ser transformado para o vetor de forças equivalentes no sistema da estrutura. Beleza? Feito isso, o que a gente vai fazer? Esses KGs aqui são os caras que vão entrar na matriz de rigidez da estrutura. Beleza? Porque todo mundo está no mesmo sistema de coordenadas. Quando você passa para o KG, todo mundo está com suas coordenadas em x e y. Tá? Então, independente da orientação do elemento, já foi levado em conta por essa multiplicação, a gente consegue colocar esses caras na matriz da estrutura. Tá? No próximo passo, o vetor F maiúsculo continua o mesmo procedimento e o vetor F'EQ, eu tenho que lembrar de quem entra nele é o vetor de esforços equivalentes dos elementos do sistema global, tá? Então aqueles que já foram transformados. Aplicar condições de apoio, resolver o sistema e calcular as reações, exatamente o mesmo procedimento. E lá no último passo, não se esquecer de, quando a gente calcula esse cara aqui, ele está no sistema da estrutura. Tá? Então, quando a gente tinha lá no sistema do elemento, ele tinha esse Dzinho, que seria, vai vir aqui desse D. Então esses caras vão estar no sistema global. Ou seja, a gente tem que passar para o sistema local, obter o D' para finalmente ter todos os termos dessa equação para calcular os esforços. Lembrando mais uma vez, é o F'zinho E' o cara que vai nos dar os esforços dos diagramas. Para calcular lá as áreas de falha, etc. Beleza? Então é importante a gente sempre lembrar que a partir desse cara aqui, e lá para o projeto, por exemplo, do segundo trabalho da disciplina, é os caras que estão dentro do F'E' e vão ser utilizados para fazer lá, aplicar os critérios de falha na estrutura. Beleza? Então, vamos lá para o exercício seguindo esse roteiro. Então, o nosso pórtico aqui, ele é composto por 3 nós, nó 1, nó 2 e nó 3. Naturalmente que o sistema da estrutura ele tem o eixo X na horizontal e o eixo Y na vertical. Beleza?
Entre esses nós vamos ter dois elementos, o elemento 1, que está aqui orientado na vertical, e o elemento 2, que está na horizontal. Tá? Então, o que a gente vai ter que fazer são dados os carregamentos, a seção transversal, propriedades do material, e todos os elementos. Então, a gente precisa calcular as ações de apoio, calcular os esforços em cada elemento e, por fim, desenhar os diagramas. Tá? Então, vamos começar lá. Primeiro passo seria calcular, primeiro discretizar a estrutura. Então, vamos lá, a gente tem o nó 1, nó 2, nó 3. Em cada nó da estrutura, agora, a gente tem 3 graus de liberdade. Seria o 1, V1, θz1, o 2, V2, θz2, o 3, V3, θz3. Com isso, a gente já sabe que a nossa matriz da estrutura vai ser uma matriz 9 por 9. Ela vai ter que ir lá fazer a conexão, a correspondência dos esforços, juntar lá a contribuição desses 9 graus de liberdade da estrutura. Se a matriz é 9 por 9, o Fzão e o Fzão aqui vão ser lá vetores com 9 linhas de uma coluna. Por fim, nosso vetor de graus de liberdade, obviamente, também tem a mesma dimensão. Então, vamos começar por onde? Montando essa matriz K. Para montar ela, a gente precisa montar a matriz de cada elemento. Tá? Então, o que nós vamos ter aqui? Para o elemento 1, agora vai ser importante a gente dizer qual que é o primeiro nó e qual que é o segundo nó do elemento. Então, vamos dizer que o elemento 1 vai do nó 1 para o nó 2. Tá? Por que isso é importante? Lembrando da aula passada, para a gente calcular aquele ângulo beta do elemento 1, a gente precisa fazer o quê? A partir do primeiro nó do elemento, ou seja, do nó 1, a gente traça uma linha horizontal e o ângulo beta é o ângulo entre essa linha e o elemento no sentido anti-horário. Então esse aqui seria o beta do elemento 1. Então para a gente aqui, beta do elemento 1 vai ser 90 graus. Então sempre repete esse procedimento, daí a importância de a gente definir qual que é o primeiro nó do elemento. Beleza? Dando sequência, então aqui a gente tem a expressão genérica para a matriz de rigidez de elementos de pórtico no sistema local. Tá? Então aquela matriz que a gente já vinha trabalhando. Lembrando que aqui os graus de liberdade associados a ela são os graus de liberdade no sistema local. Tá? O que é o sistema local do elemento 1? Se ele vai do nó 1 para o nó 2, o x' do elemento 1 é longitudinal aqui no nosso elemento e o y' do elemento 1 é perpendicular a ele. Beleza? Então, quando a gente calcula a matriz de rigidez do elemento com essa expressão, a gente está calculando essas rigidezes nesse sistema de coordenadas. Tá? Por isso que eu estou destacando em cada matriz quais são os graus de liberdade que estão sendo associados a esses caras que a gente está calculando. Tá? Então, substituindo os valores de A, L e I aqui, a gente obtém a expressão da matriz de rigidez do elemento 1 no sistema local. Tá? Então, esses caras aqui estão dizendo respeito aos graus de liberdade do sistema local, ou seja, do eixo x' e do eixo y'. Só o que interessa para a gente, para poder construir a matriz K, é ter esses caras, essa rigidez do elemento 1, no sistema global, ou seja, no eixo x e y, que é x na horizontal e y na vertical. Daí a gente vai utilizar a matriz θ para fazer essa transformação. Então, lembrando aqui a expressão da matriz θ, que a gente deduziu na aula passada, que nós vamos ter basicamente senos e cossenos de 90 graus. Então, cosseno de 90 graus é 0, seno é 1. Então, aqui é uma matriz com uma cara bem simples. Quando vocês estiverem resolvendo o exercício à mão, quanto mais zeros tiver aqui, menos tempo leva para fazer a multiplicação. Então, nesse caso, se estivessem resolvendo à mão, seria mão na roda, eles têm um monte de zero nessa matriz. Então, com a matriz T em mãos, o que a gente faz? A gente calcula a matriz de rigidez do elemento 1 no sistema global. Para fazer isso, a gente precisa executar essas duas multiplicações. Tá?
E só lembrando aqui, multiplicação de matriz, caso vocês forem fazer as coisas à mão, depende sempre do sentido que você está fazendo. Então, você pode executar essa multiplicação, vai ter um resultado, depois executa outro. Ou fazer também essa multiplicação, depois essa. Também funciona. Tá? O importante é não esquecer desse sinal de transposto. Fazendo à mão, se você multiplicar por t e depois esquecer de transpor, o que você vai fazer? Você vai voltar na matriz inicial. Tá? Então, no computador isso é bem aliviado. Então, o que você vai fazer é fazer essa multiplicação, o resultado multiplica por essa aqui, e chegamos aqui na expressão para a matriz de rigidez do elemento 1 do sistema global. Note que agora essas rigidezes aqui, elas estão no sistema da estrutura, ou seja, nos graus de liberdade sem as linhazinhas, ou seja, o 1 V1 θz1, o 2 V2 θz2. Esses caras aqui estão diretamente no sistema lá de coordenadas XY. Enquanto que esses caras aqui do local estavam no sistema de coordenadas, vou botar até assim, X', Y'. Beleza? Só para chamar uma atenção aqui, por exemplo, qual que é a resistência no sistema. Vocês notem aqui que, por exemplo, os caras que eram rigidez no eixo X', ou seja, nesse eixo aqui, que representava o U' no sistema local, quando você passou para o sistema global, o que aconteceu? Ele se tornou rigidez do eixo Y, ou seja, esse eixo Y aqui da estrutura. Então notem que no espaço eles seria a mesma rigidez, só que quando você passa de um sistema de coordenadas para outro, as posições se modificam, beleza? Então vale a pena dar uma estudada aqui, tentar pegar o feeling dessa transformação para entender o que está acontecendo lá mais a fundo, beleza? Então, com essa expressão aqui, esse cara, como ele está no sistema XY, ele pode ir lá para a matriz K maiúsculo da estrutura. Tá? O próximo passo, ainda estamos no elemento 1, precisamos calcular o vetor de esforços equivalentes dele. Então, lembrando do elemento 1, o que a gente tem nele lá? A gente tem uma carga pontual aplicada entre os nós, de intensidade de 32 kN, e essa carga está aplicada a uma distância de 2 metros do primeiro nó do elemento. Ou seja, na nossa formulazinha do esforço equivalente, Azinho igual a 2, e como ele está bem no meio do elemento, Bzinho também é igual a 2. Então, a fórmula que nós tínhamos para calcular o vetor de esforços equivalentes no sistema local desse elemento é essa aqui. Notem que do sistema local a gente tinha antes aqui V'1, θz'1, V'2, θz'2. Quando a gente deduziu esse vetor, não tinha esses dois zeros. Porque a gente estava lidando com aquele elemento de viga sem esforço axial. Tá? Qual a adaptação que a gente tem que fazer para poder utilizar esse resultado aqui? Simplesmente a gente inclui os esforços axiais na formulação. O linha 2 e o linha 1. Tá? E como, obviamente, se você voltar aqui, esse carregamento perpendicular ao elemento não causa nenhum efeito na direção de x', esses caras são zero. Beleza? Então só inclui esses dois zerinhos aqui. Tá? Então, utilizando os dados do elemento aí, que P é 32 kN A e B igual a 2, a gente chega nessa expressão para o vetor de esforços equivalentes do elemento 1 no sistema local. Então, relembrando, esse cara está nas coordenadas lá que contém a linha no sistema local. O linha 1, V linha 1 e assim por diante. A gente precisa fazer transformar essas coordenadas para o sistema global. Então, para fazer isso, a gente multiplica o F' aqui 1
pela matriz de transformação transposta do elemento 1. Beleza? Então, executando essa multiplicação, a gente chega na expressão do vetor de esforços equivalentes do elemento 1 no sistema global. Aqui fica bem intuitivo da gente ver a diferença entre os dois sistemas de coordenadas. Esse cara aqui estaria no sistema de coordenadas local do elemento, ou seja, x', y'. Esse cara de baixo está no sistema da estrutura, seria x e y. Tá? Então vamos, por exemplo, pegar aqui essa entrada do vetor local. Ele estaria agindo no sentido negativo do grau de liberdade V1', ou seja, ele estaria agindo no primeiro nó do elemento. Vou desenhar aqui um elemento. Ele estaria no primeiro nó do elemento, agindo no sentido negativo do grau de liberdade V1', ou seja, estaria ao contrário aqui do eixo Y'. Então, estaria lá essa carga de 16 kN. Tá? Se a gente olhar para o vetor aqui de baixo, o que a gente vai ter? Agora, esse cara, que era aqui menos 16, onde que ele ficou na estrutura? Ele ficou na primeira entrada, agindo no sentido do grau de liberdade 1 positivo, ou seja, ao longo do eixo X, da direita para a esquerda. Vendo aqui na figura que a gente fez, é a mesma coisa no espaço, é só uma outra representação, um outro sistema de coordenadas. Beleza? Então, com essa analogia aqui, a gente consegue ver que a força no espaço, o deslocamento no espaço, é o mesmo. A gente só está mudando o sistema de referência. Beleza? Por quê? O menos 16 estava no negativo do eixo Y', ou seja, como desenhei aqui, e no sistema da estrutura está aqui mais 16 no positivo do eixo X. Então, é a mesma figurinha. Beleza? Então, só para vocês conseguirem ver que as quantidades do espaço, sejam graus de liberdade, sejam esforços, são as mesmas. A única coisa que a gente está fazendo é trocando os eixos de referência. Então, esse cara aqui, que está no sistema global, o sistema aqui sem as linhas, a gente consegue colocar no Fzão aqui da estrutura. Tá? Essa é a grande sacada aí do método. Então, aqui é a mesma coisa que tinha no lado anterior, só o desenho está mais bonitinho. Então, esse cara, por exemplo, que era menos 16 no eixo V1', estaria aqui no espaço. Olhando lá para o cara no sistema global, mais 16 na direção do linha, ou seja, na direção positiva do X. É a mesma força no espaço lá. Dando sequência, os dois elementos têm a mesma seção transversal e o mesmo comprimento, então a matriz de rigidez no sistema local dos dois é igual. Tá? Só que o elemento 2, se a gente voltar aqui na figura, vamos tentar calcular o beta dele. Vamos colocar aqui um nó no primeiro nó do elemento 2, traçar uma linha horizontal e tirar o ângulo que vai ser 0. Tá? Você colocando o ângulo 0 na matriz de transformação, o que acontece? Vamos voltar aqui na matriz de transformação. Se beta é igual a 0, cosseno de 0 é 1, seno de 0 é 0. Então, o que vai acontecer? A matriz de transformação virou uma matriz de identidade. Tá? Então, você não precisa executar essas multiplicações, os elementos orientados na horizontal, porque vai dar a mesma coisa. Então, com isso, para os elementos onde beta é igual a 0, a gente tem que a matriz de rigidez no sistema local e global é a mesma. Beleza? Então já pode ir direto lá para o casão da estrutura. Vetor de esforços equivalentes é a mesma coisa. Aqui só lembrando que a gente colocou esses dois zeros nos graus de liberdade correspondentes aos esforços axiais que não existem, tá? Para a gente poder usar nesse elemento de código. O resto continua igual. Substituir os valores
tem a expressão. E lembrando aqui também que, como o elemento tem beta igual a zero, as coisas no sistema local e global são iguais. Então esse cara aqui também já pode ir para a Fzão, que é da estrutura. Com isso, a gente cumpre a primeira etapa do exercício, que é a construção das matrizes de rigidez dos vetores e dos esforços equivalentes do sistema global. E agora a gente pode ir para a fase de montar a matriz de rigidez da estrutura inteira. Então, aqui o que tem? A gente tem a matriz 9×9, que está relacionando todos os graus de liberdade da estrutura. Notem aqui que eu estou destacando que esses graus de liberdade, todo mundo está no sistema da estrutura, logicamente. Coloquei aqui a matriz KG do elemento 1. Aqui seria a contribuição do elemento 1 para a rigidez da estrutura, mais a contribuição do elemento 2 para a rigidez da estrutura. Então aqui eu tenho o KG do elemento 2. Então, se eu somar esses dois caras, a gente chega aí na matriz de rigidez da estrutura inteira. Casal maiúsculo, e obviamente todo mundo aqui está no sistema da estrutura. Então, se vocês verificarem, diagonal principal só contém termos positivos e a matriz é simétrica. Lembrando o que significa um zero aqui na matriz de rigidez da estrutura, é que os graus de liberdade não estão ligados diretamente. Eles têm que passar por outro nó para ter conexão entre eles. Então, por exemplo, esses caras aqui estão relacionando os graus de liberdade do nó 1 com o nó 3. Como a gente tem que passar pelo nó 2 para chegar no nó 3, todos esses caras que relacionam esses dois nós são nulos. Beleza? Então tudo está batendo aí de acordo com o que a gente tinha visto anteriormente. Próximo passo, vetor de carregamentos nodais. Então aqui que vai entrar nesse cara? Carregamentos aplicados diretamente nos nós e restrições e apoios. Então o que a gente tem? No nó 1 a gente vai ter apoio FX1, apoio FY1, apoio de momento MS1. No nó que estão preenchidos aqui. No nó 2 a gente tem uma reação aqui RX2, que está entrando aqui na posição do grau de liberdade do 2 da estrutura. Na posição, vamos escrever ele aqui para ficar bem claro. 2. Na posição do V2 tem alguma coisa? Não tem nenhuma força externa diretamente aplicada no nó 2, então é zero. E na posição do θ Z2 tem o que? Tem um momento aplicado lá no nó 2. Tá? Então esse cara vale 40 km por metro e ele vai entrar aqui com sinal negativo porque ele está aplicado no sentido horário. Tá? Da mesma forma que o nó 1, no nó 3 a gente tem as três reações que vão aparecer lá. Então aqui a gente já tem o vetor Fzão da estrutura. Partindo para o vetor de esforços equivalentes da estrutura, vai ser formada pelos esforços equivalentes, vetores de esforços equivalentes no sistema global dos dois elementos. Tá? Então aqui seria a contribuição do FQ do elemento 1, esse cara aqui, e esse aqui seria a contribuição do FQ do elemento 2. Então, cada um nas suas posições direitinho, compreendendo os graus de liberdade associados a eles. Somando esses dois caras, tem aqui o vetor de força equivalente à estrutura inteira. Obviamente, ele está aqui relacionando, sendo aplicado nos graus de liberdade da estrutura no sistema global. Tá? Então, com isso a gente tem casão, tem a Fzão e a Fzão aqui. A gente pode partir para a solução do sistema de equações. Da forma que ele está escrito aqui, o que a gente tem? A gente vai ter 9 incógnitas de graus de liberdade, mais 7 de reações. Isso dá 16 incógnitas e nós só temos 9 equações. Então, para conseguir resolver o sistema, a gente tem que utilizar mais informação disponível. Essa informação vem dos apoios. Tá? Então, a gente sabe que todos os graus de liberdade do nó 1 e nó 3 são iguais a zero, assim como os graus de liberdade U2 aqui no nó 2. Então, os únicos caras que são ativos
nesse problema inteiro seria o V2 e o θz2. São os únicos graus de liberdade diferentes de zero que a gente tem. Então, na nossa estrutura, quem que vai sobrar aí, basicamente, para um sistema ser resolvido? Então, V1 θz1, o 1 V1 θz1, o 2 V2 θz2. Então, são os graus de liberdade que estão cruzados entre esses dois caras. Então, é V2 com θz2. Então, se a gente pegar aqui na estrutura, o nosso subsisteminha para ser resolvido vai ser somente o composto por esses dois caras. Então esse aqui é o nosso sistema a ser resolvido. Sisteminha 2x2. Se a gente retirar ele, pode perguntar. Pode repetir de novo ali, porque esses são aquele sisteminha que vai ficar? Ah, tá. A gente tem só esses dois graus de liberdade ativa. Então só esses dois caras para calcular. Então todos os outros vão ser zero. Ah, tá. Por causa do que eles não tem coisa, né? Não tem... Não entendi. Pode falar de novo. Tá. Não tem apoio. Então o 1V1 θz1 é igual a zero por causa desse engaste. O 3V3 θz3 vão ser iguais a zero por causa desse engaste. Então se a gente zerar esses caras aqui, e o 2 também vai ser igual a zero. É como se a gente pegasse todos esses caras. Eu estou sempre multiplicando linha por coluna aqui para ter o sistema. Nessas multiplicações, todos esses caras vão zerar. Deixa eu pegar aqui outro retângulo. Ah, isso tem a ver com aquele negócio de ativo e inativo, né? Exatamente. O V2 e o θz2 são únicos graus de liberdade ativos. Então, todo mundo que está dentro desses triângulos que eu desenhei por último, deixa eu até colocar uns riscos aí para ficar mais claro, vão ser nulos, tá? Porque eles estão sempre zerando. Com isso, o que vai sobrar? Vamos ter aqui 9 equações. Só que dessas 9, 7 aqui tem reações. E 2 têm grau de liberdade. Então o que a gente pode fazer é pegar essas duas linhas aqui, que é a linha do V2 e a linha do θz2, e utilizar para calcular esses dois caras. Depois, com esses dois caras calculados, eu uso todas as outras linhas para calcular as reações. Ficou mais claro assim? Era isso aí mesmo que eu estava... Obrigada. Beleza. Então, removendo, tirando o sistema reduzido a ser resolvido, esse sistema 2x2, onde a gente consegue calcular ele facilmente. Tá? Então vamos ver se faz sentido físico na nossa conta. O que significa esse V2 de menos 6,2 lá? 2 10 a menos 5. Quer dizer que o nó 2 estava nessa posição originalmente, a gente aplicou o carregamento e esse nó desceu aí essa quantidade V2. Então esse V2 que a gente está calculando é esse deslocamento vertical do nó 2. Beleza? O que é esse θz2? Seria a rotação ocorrida nesse nó após a aplicação do carregamento. Tá? Então, deixa eu apagar aqui o V2 para ficar mais fácil de enxergar. O que está acontecendo? A gente está aplicando esse momento, está aplicando esse carregamento da viga. Então é bem provável que a linha elástica da nossa viga esteja uma cara mais ou menos assim. Tá? Então o que está acontecendo lá? Esse ângulo que foi gerado aqui com a horizontal, se eu passasse uma tangente bem no ponto 2, esse ângulozinho é o nosso θz2. Notem que estava reto, veio, deformou aqui no sentido horário, por isso esse sinal negativo. Tá? Então, fisicamente são essas duas quantidades que a gente está calculando. Elas também fazem, os sinais que saíram aqui também fazem sentido com a configuração física da estrutura. Beleza. Então notem, se a gente calculou o V2 e o θz2, agora todo o nosso vetor D a gente conhece. Tá? Tem todos os caras que eram zero por causa dos apoios
e esses dois caras que eram os graus de liberdade ativos. Então, para calcular as reações, basta a gente aqui passar o F aqui para o outro lado, fazer K vezes D menos F aqui. Então a gente teria aqui, vamos dizer, o nosso F vai ser igual a K vezes D menos F aqui. Então aqui vão sair os valores das reações. Os caras que a gente já conhecia, por exemplo, esse o 0 e o menos 40 vão ser repetidos aqui. Nota que o menos 40 apareceu exatamente. O 0 virou um número aqui vezes 10 a menos 12. É normal, consolidando coisas numéricas, ter algumas aproximações. Não ficou um lixo numérico. Uma coisa vezes 10 a menos 12 é zero. Tá? E o resto está de acordo. Beleza? Então essas reações que foram calculadas saem exatamente naquela notação de sinal positiva da nossa disciplina. Então tudo que tiver nessas orientações é positivo. Ou seja, Fx1 igual a menos 5,6 kN. Se é menos, ele está sendo aplicado aqui, a reação ficou para a esquerda. Fy1 mais 37,3. Então, Fy1, reação para cima, essa intensidade aí, 37,3. Momento, mais 2,2. O momento está sendo aplicado no sentido, a reação no sentido anti-horário, 2,2. Reação em X no O2, menos 26,4. Então seria esse cara aqui, menos 26,4. De forma análoga aqui para o terceiro nó. Beleza? Então essa é a ideia nos saem esses sinais, como é que a gente põe na estrutura aqui em cima. Então, normalmente para problemas pequenos, se vocês precisassem de diagramas para calcular esforços, vocês pegariam e calculariam o diagrama a partir das reações que vocês têm aqui. Tá? Mas como no trabalho a gente vai lidar com uma estrutura bem maior, se torna inviável a gente tentar fazer esses cálculos, principalmente à mão. Então o que a gente vai fazer? Vai calcular as tensões diretamente a partir dos esforços dos elementos. Então por isso que a gente estou insistindo com esse passo sempre aqui com vocês. Que vai ser a parte central do projeto é implementar como aproveitar esses dados que vão sair do código. Então, para calcular os esforços do elemento do sistema local, ou seja, aqueles que vão para os diagramas e vão para a transformação para a tensão, a gente precisa do Fzinho e' de cada elemento. Então, para obter ele, a gente precisa do K e' do elemento, que a gente já calculou lá em cima. Precisamos do F que é do elemento, que a gente já calculou lá no começo do exercício. E do DE' do elemento. Tá? Só que notem, esses caras que saíram aqui estão todos no sistema global. Ou seja, quando a gente tira essa parte aqui do D que vai virar o DE do elemento 1, esses caras aqui estão no sistema global da estrutura. Beleza? A gente tem que passar eles para o sistema local. Então como é que a gente vai fazer? Vamos pegar esse DE do elemento 1 que a gente tira do D da estrutura e vamos transformar ele em DE'. Como é que a gente faz isso? Com o auxílio da matriz de transformação. Executando essa multiplicação aqui, a gente obtém o vetor DE', que é o cara que a gente vai utilizar para calcular os esforços no sistema local do elemento. Então notem o que está acontecendo aqui de mudança. A rotação nunca muda, porque o plano Z está sempre fixo, a gente está só lidando com o plano. O que aconteceu com o deslocamento vertical? No sistema da estrutura, esse deslocamento vertical era o que? O V2, que tinha intensidade de 6,2, negativo no eixo Y, que é o que a gente desenhou aqui, ou tínhamos desenhado aqui. Então, no sistema da estrutura, esse deslocamento aqui era o V2, um deslocamento negativo na direção
do eixo Y. Tá? Lembrando que o eixo Y estaria orientado aqui. Para o elemento, o que aconteceu? No sistema do elemento, esse mesmo deslocamento é o quê? É negativo também, só que agora na direção U2'. Então, lembrando, elemento 1, o U' estaria na direção do eixo X', que é igual aqui do eixo Y da estrutura, seria um movimento negativo no eixo X', seria o U2' lá que a gente tem. Então, notem, o deslocamento no espaço é o mesmo. A gente só tem duas formas de representação, tanto como no sistema global, que a gente chama de V2, nesse caso no sistema local, que acabou sendo o U2'. Beleza? Então, são formas de representar coisas que já estão lá no espaço com sistemas de coordenadas diferentes. Com o dele em mãos, a gente pega, multiplica ele, executa essa operação aqui e obtemos lá o vetor de esforços do elemento no sistema local. Tá? Então, os sinais que saem desse cara aqui estão de acordo com os sinais positivos do eixo X', Y'. Então, lembrando que para a estrutura, X' era para cima, desculpa, para o elemento, X' era para cima, Y' aqui para a esquerda. Então, esse cara, o esforço axial do nó 1 está valendo aqui mais 37,3 kN, ou seja, é um vetor no sentido positivo no eixo X'. Então, por isso que está desenhado aqui o 37 no sentido positivo do X'. 56,4, 5,6 kN no sentido positivo do V1', ou seja, ele estaria da direita para a esquerda, que é o que está acontecendo aqui. Por fim, o do momento seria esse valor no sentido anti-horário, como está desenhado lá. Tá? E a mesma coisa para o segundo nó. Então, notem aqui, por exemplo, o esforço axial no segundo nó está menos 37,3. Ele está sendo aplicado no sentido negativo do eixo X', então está para baixo. Se olhar para os dois esforços axiais, você vê que o elemento está em compressão. Beleza? Para desenhar o diagrama de momento, que acaba sendo mais chatinho, o que você vai fazer? Utilizar essas informações. Então, no nó 1 vale 2,2 kN por metro, que seria um momento aplicado no sentido anti-horário. Aplicou no sentido anti-horário, traciona a fibra aqui da esquerda. Então, esse 2,2 você vai desenhar aqui do lado que está tracionando. No outro nó, menos 43,6. Ou seja, esse cara está sendo aplicado no sentido horário. Então, você vai desenhar onde esse sentido traciona a tua viga. Então, também está tracionando aqui na esquerda. Esse elemento tem só que lembrar que você tem uma carga pontual aplicada aqui no meio dele. Então, para traçar o diagrama certinho, tem que calcular o valor do momento nesse ponto. Vai dar alguma coisa aqui para baixo. O diagrama de momento dele seria mais ou menos esse aqui. Beleza? E do elemento 2 vai ficar um pouco mais fácil, porque o dele, como o elemento está na horizontal, esse cara aqui meio da estrutura já está no sistema global. Então, se a gente voltar lá no sistema da estrutura e fosse retirar o d e' do elemento 2, ele seria o vetor correspondente aos graus de liberdade, o 2V2 trazer 2, o 3V3 trazer 3. Seria esse cara aqui. Seria o nosso e' do elemento 2, que vai ser igual o d do elemento 2, porque ele está na horizontal. Por isso que não precisa transformar esse cara aqui, porque ele já está num sistema já coincide com o outro. Executando a continha, a gente tem o valor lá do vetor de esforços
do elemento 2. Então, a lógica de sinais, etc., é repetida aqui. Vamos só desenhar o diagrama de momento, que normalmente causa mais dúvida. No nó 2, a gente tem aqui um momento de 3,6 aplicado, como ele é positivo, no sentido anti-horário. Então, estaria aplicado aqui, com essa flechinha desenhada nesse sentido, a gente tem que ele está tracionando a fibra superior da nossa vida. No segundo nó, a gente tem um momento de menos 45,6, ou seja, está sendo aplicado no sentido horário. Dessa forma, ele traciona a fibra superior. E o que vai acontecer? Como a gente tem um carregamento distribuído, esse cara vai variar como uma parábola entre esses dois nós. Então vai ficar alguma coisa. Deixa eu desenhar de novo aqui para ficar mais fácil. Vai ficar alguma coisa com essa cara aqui. Beleza? Na sequência a gente aprende a calcular o valor do momento fletor máximo aqui desse elemento. Ou melhor, vamos até fazer agora. Se quisesse ver qual que é o valor do momento máximo desse elemento, que se teria que fazer? Teria que calcular a equação de momento desse elemento. Então o que está gerando momento aqui dentro do elemento? Vai ser esse momento de 3,6. Tá? Então se a gente passar uma seção qualquer aqui a uma distância x desse nó, o que nós vamos ter? Vai ser 3,6, que vai estar tracionando a fibra superior, então vamos chamar ele de menos 3,6. Vamos ter também a força resultante aqui de cortante, ela está para cima, vai ser o que? Mais o braço de alavanca vezes 37. Então, 37,3 vezes x. E menos a contribuição aqui do carregamento distribuído. E fica lá o W, o valor do carregamento distribuído, vezes x ao quadrado sobre 2. Então essa é a equação do momento. Para calcular o momento máximo que vocês fazem a derivada dessa equação ser igual a zero. Aí vocês encontram um ponto x onde ocorre o momento máximo. Com esse ponto x em mãos, você substitui nessa equação e tem o valor do momento máximo. Tá? A gente vai ver mais em detalhe para como fazer isso genericamente mais para frente. E com isso a gente termina o exercício. Tá? Então, para treinar a solução do problema, ver mais detalhes e aprender a ferramenta, sugiro uma tarefa aqui resolver ele no Jupyter Lab. Beleza? Então, por isso a gente fecha essa parte de elementos orientados arbitrariamente no espaço. Ou seja, a gente consegue resolver qualquer parte plano que a gente tenha em mãos.